Que o Xandão vem fazendo uma lambança atrás da outra, isso não é novidade pra ninguém. Até mesmo apoiadores desse processo do suposto golpe, eles têm percebido esses fatos. Agora, tem muitas coisas que são controversas, até mesmo na questão estratégica. Ele tem feito lambança até pro lado dele. Coisas que ele faz no desespero, achando que tá fazendo certo, que no final das contas acaba tornando até pior pra quem é, por exemplo, opositor ao Bolsonaro, porque esse pessoal acaba perdendo. O Lula mesmo não ganhou praticamente nada com essa situação toda do tarifaço do Trump, mas ainda assim Bolsonaro conseguiu capitalizar e recebeu mais apoio. E muita gente começa a levantar essa questão. Então ele tá com algum transtorno, ele não pode estar normal fazendo tanta besteira assim, tanta lambança, inclusive do ponto de vista estratégico, com vários erros. Então já tem pessoal ventilado sobre esses transtornos mentais que o Xandão pode ter. Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal também. Bom, a gente vê aqui na Gazeta do Povo, o problema de Moraes pode ser transtorno mental? Alguns especialistas respondem. Vou falar sobre alguns trechos aqui que são mais importantes, né? E trazer outro ponto também de uma síndrome que caracteriza bastante o que ele vem buscando aqui, né? O que ele vem agindo. Recentemente comentado o conteúdo das decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, duas autoridades públicas levantaram questionamentos sobre o estado mental do magistrado. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ao ser questionado sobre o que move Moraes a fazer o que tem feito, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse: "Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, e uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso." Então, o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, já fala sobre essa situação e acredita que ele pode ter os seus problemas. E aí, uma psicóloga aqui, foi entrevistada pela Gazeta do Povo, né, Marisa, explica que, na psicanálise, o narcisismo institucional é um fenômeno no qual o sujeito passa a se identificar de forma inflada e rígida com a função de poder que ocupa, tornando-se intolerante a críticas e resistente à escuta do outro. Isso pode estar associado, de acordo com ela, a traços obsessivos de personalidade marcados pela necessidade de dominar regras, impor ordens a todo custo e garantir previsibilidade às situações, mesmo que para isso se ultrapassem os limites legais e éticos. E eu vou até citar um exemplo que traz muito disso do que ela falou, que é a perseguição contra o Alan dos Santos. Porque na situação de um juiz, ele determina ali, tem a ordem judicial, mas acabou a função, ele não tem mais que se envolver com isso. Acabou, cumpriu-se a ordem, ele foi preso ou não, a situação ali finalizou, acabou, não tem mais o que ver. Agora, no caso do Alan Santos, ele conseguiu ir para os Estados Unidos, pediu asilo político lá, e ele continua perseguindo, continua insistindo, continua querendo censurar. Parece que se tornar algo assim pessoal. Parece até que o cara teve a namorada roubada pelo Alan dos Santos ali, e ele quer a todo custo tentar punir ele. E os juízes auxiliares, o pessoal que tem tido alguns adjetivos igualmente vexatórios, como o do Xandão, o pessoal falou: não, vamos fazer aqui naquela os vazamentos das conversas do WhatsApp. O pessoal tem falado: não, vamos colocar alguns jagunços para ir nos Estados Unidos, para amarrar o Alan dos Santos e trazer ele aqui pro Brasil e tal. O nível desse pessoal, né? Os jagunços da PF, eu acho que não seriam capazes de fazer isso, mas é a ideia que esse pessoal tem, de trazer o Alan dos Santos a todo custo, porque ficou algo assim visceral. É muita loucura quando a gente para assim pra pensar, mas por que um juiz vai querer fazer isso com um cara que ele não conhece? Acabou, o cara fugiu, beleza. Se for possível prender, vamos pelas linhas legais. Não. Ele a todo custo, inclusive infringindo a lei, ele quer porque quer prender o Bolsonaro, o Alan dos Santos de qualquer jeito, né? E agora a gente vê também essa perseguição ao Bolsonaro. Então são vários traços que a gente vê sendo trazidos muito semelhante aí ao que essa psicóloga trouxe. Sintomas de síndrome de Hubris em Alexandre de Moraes levantam debate sobre a saúde mental no poder. E isso aqui é um ponto interessante, que aí já começa na Gazeta do Povo. O pessoal não quis falar muito a fundo, é difícil dar um diagnóstico assim, só mencionou o que pode estar acontecendo e quais são os sintomas. E aqui a gente vê, né, o comportamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, tem gerado crescente preocupação entre analistas, juristas e especialistas em comportamento humano. Suas atitudes públicas, marcadas por autoconfiança extrema, desprezo por opiniões divergentes, decisões monocráticas com forte impacto político e aparente indiferença à crítica popular, despertam debates que ultrapassam o campo jurídico e adentram a esfera da saúde mental. E até essa questão da institucionalização pessoal
o que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? De um cara que tem tanto poder que o pessoal do STF, eles acharam um brinquedinho novo. Olha só, a gente pode fazer política também. Quem que vai ir contra o STF? O cargo é vitalício, ninguém pode tirar a gente. O Congresso, na figura do Senado, é quem pode tirar. Tá todo mundo com o rabo preso, basta a gente fazer alguma medida aqui, a gente ameaça eles ficam pianinho, ninguém vai tirar a gente daqui, tá tudo sossegado. Então eles conseguiram colocar muito poder na mão do STF e eles acham que podem tudo agora, né? Brincar de política, porque eles eram para ser técnicos, mas descobriram que podem fazer política e ninguém vai contra eles, já que o cargo deles não é eletivo. Algumas discussões. O que a gente pode fazer com o STF, né? Limitar o tempo de permanência de um juiz, de um ministro desse no STF, né? Impedir que pessoas que não sejam juízes, né? Que a gente vê o caso do Toffoli, por exemplo. O cara foi reprovado para o concurso de juiz várias vezes. Ou seja, ele tem a prova cabal que ele é incompetente para estar nesse cargo, né? Diante do exposto que ele vai ficar acima de vários juízes que prestaram concurso que são mais competentes que ele. Então isso aí já tá errado por si só. Então, na minha visão, deveria ser um cargo que apenas juízes poderiam concorrer, né? E seria um tempo limitado, né? Se fossem 10 anos, 8 anos, isso seria um debate dentro do Congresso pra gente ver o que seria o melhor tempo. Mas colocar vitalício é um erro muito grande. Porque aí esse pessoal toma as decisões sem se preocupar com as consequências dessas decisões. Ninguém vai tirar deles lá. Enfim, e o outro ponto é até onde é importante deixar tanto poder na mão de uma figura só. Seja no judiciário, seja na casa legislativa, na figura do presidente de cada casa, seja o Congresso ou a Câmara. Né? Porque, mas no Congresso e a Câmara são apenas 2 anos, né? Não tem tanto problema. Ok, é mais limitado. Mas o quanto de poder realmente deveria ter uma única pessoa nesses casos aqui? É algo assim, importante para a gente levantar e debater. Segundo estudiosos da psiquiatria comportamental, essas características se alinham ao que se denomina síndrome de Hubris, termo cunhado pelo médico britânico Lord David Owen para descrever uma espécie de transtorno comportamental que acomete líderes após longos períodos de poder. Entre os sintomas mais recorrentes da síndrome estão obsessão pela própria imagem e reputação, necessidade constante de admiração e validação, desprezo pelas opiniões alheias, abuso ou extrapolação do poder institucional, perda de contato com a realidade objetiva, discurso com tom messiânico. Nós estamos salvando a democracia. Olha só. Tomada de decisões imprudentes, ignorando alertas ou riscos. A gente viu no caso da censura contra o Bolsonaro. Basicamente, é uma prisão domiciliar e ele está impedido de falar qualquer coisa nas redes sociais, até dar entrevistas. O pessoal já viu lá que ele não pode dar entrevistas. Incapacidade de reconhecer erros ou críticas. Então a gente observa aqui vários desses pontos aqui que aconteceram, que a gente vê que é nítido, é notório. Então, mesmo o pessoal que está defendendo demais o Xandão porque cumpre uma certa agenda ou está diante de um escopo ali, tem objetivos equivalentes, vocês estão apoiando uma pessoa que é possível que esteja com transtornos mentais. Então, você ficar apoiando um cara desse aí, que está com tanto poder, tá arrebentando com o Brasil. A gente vê vários problemas que essas decisões dele têm causado, tanto internamente quanto no escopo internacional. A gente precisa rever esses conceitos. E essa questão do poder, né? O quanto uma pessoa realmente deveria ter de poder nessa esfera pública. Porque a gente vê que um dono de uma empresa, o cara pode ter muita soberba, quando ele começa a errar demais, ele quebra a própria empresa. E isso não tem nada a ver mais com a seara. Agora, na esfera pública, que o cargo é permanente, o cara fica até vitalício, ele fica até o final da vida dele, isso aí é muito problemático. Como que uma pessoa que tem tanto poder assim pode ser deposta? Quando ele começa a extrapolar os caminhos e ninguém ao redor, ele deixa de escutar as pessoas, deixa de escutar os avisos. A gente precisa definir realmente um padrão até onde a gente pode colocar tanto poder na mão de uma só pessoa. E seja em qualquer esfera, seja na esfera estadual, municipal, nas Forças Armadas. Eu acredito que uma pessoa só tem muito poder começa a naturalmente ser levado a esses problemas aqui e possivelmente a essa síndrome. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe esse vídeo também. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.